também cumprimentar os organizadores do evento, né? A professora Fábio, o professor Giovanni e outros colegas, né? Que com certeza contribuíram, né? E só dizer que a gente sabe da importância, né? Mesmo corrido, né, professor? Ele sabe que é sempre corrido mesmo. E são momentos em que a gente funciona muito mais para a gente estar pontuando algumas ideias, né? Mas são momentos extremamente importantes, porque também a gente sabe que o dia a dia nosso, até porque também a universidade não foge em medida nenhuma a essa questão mais geral da organização da sociedade, ou mesmo dessa questão da organização e da apropriação, né? O professor colocou antes, né, da subjetividade, e muitas vezes nós passamos boa parte do nosso tempo com reuniões burocráticas ou coisas desse nível, né? E esses espaços que a gente tem, mesmo sendo às vezes uns espaços para a gente pontuar algumas ideias, são extremamente importantes porque eles são profícuos, no sentido de que a gente pode se encontrar e com certeza dá para aí começar também relacionamento muito bom, no sentido de cada um está conhecendo o que o outro está pensando, está fazendo, e a gente está podendo trocar não só ideias, mas está tentando ver em que medida a gente consegue lidar com essa questão, que eu particularmente como psicóloga, né, já entro aí mais especificamente na discussão, e para mim é fundamental em que medida essa questão da relação nossa, né, seja no cotidiano, seja no nosso dia a dia mesmo, em que medida isso produz a questão da subjetividade e que se trata de uma relação, né, já entrando, claro, no referencial teórico com o qual eu trabalho, né, que dentro da psicologia, assim como em qualquer outra área, nós temos vários referenciais teóricos. O referencial que eu utilizo o referencial da psicanálise, mas não só, a gente sabe que não existe, e nisso eu sempre faço questão de colocar essa questão, não acredito que exista uma teoria que dê conta do real. Não. E essa ideia da psicanálise a gente brinca muito, a gente fala que essa questão de você ter os ianos, né, revela muito mais uma necessidade de identificação e de resposta para a angústia humana do que qualquer possibilidade de produção do conhecimento. Os ianos são o quê? São os freudianos, são os kleinianos, são os lacanianos, né? Então, eu não acredito necessariamente. Acho que a teoria está muito mais posta a nosso serviço, né? No sentido da gente poder estar utilizando, até porque a realidade é multifacetada, né? E se eu não estou enganada, acho que foi o Chon, que é um psicanalista, um psicólogo psicanalista argentino, que colocou que a gente não precisa ter medo nenhum de produzir conhecimento, ou de levantar ideias sobre o real, ou de levantar hipóteses, ou de levantar... Porque ele diz que qualquer teoria que a gente levante, ou qualquer proposta, ou qualquer análise que a gente faça, sempre vai estar muito aquém da realidade. Então a gente não precisa ficar, porque psicologia também, né? O mesmo psicanálise, né? Geralmente tem um pouquinho essa questão, né? De um certo medo. Olha, até que ponto você está realmente dando conta, né? Da angústia ou de outras questões. Mas enfim, só para pontuar e deixar claro, né? Isso não vem à toa também. Vocês devem saber, pelo menos, eu acredito que o pessoal que está aqui, o que aliás é ótimo, é um pessoal talvez das ciências sociais, da educação, não sei, estou imaginando, né? Não sei se é por aí. Mas a gente que é da psicologia da psicanálise sabe bem que tem também uma certa tradição dentro da psicanálise que tende a pensar, né, a questão da constituição psíquica ou subjetivo como necessariamente dissociada do coletivo do social, né? A gente tem, assim como qualquer outra teoria, né, apropriações, né? Então eu acho que isso é importante pontuar, e que felizmente eu acho que a gente tem também alguns outros colegas que tendem a pensar essa questão da constituição psíquica como necessariamente articulada ao social. Bom, então aí eu queria começar colocando o seguinte, eu vou fazer, até mesmo considerando já a questão do tempo, eu tinha trazido um texto nada, né? Como eu disse, a gente não precisa ter medo nunca do real, porque olha, sempre extrapola, fica mais ou menos, né? Não tem. Então eu vou pontuando algumas questões, tá? Bom, então a primeira questão que eu queria pontuar é que a ideia que eu trago para vocês de subjetividade, de como pensar sobre subjetividade, não diferencia muito, felizmente, da que a colega trouxe anteriormente, né? E necessariamente a gente pode pensar a questão psíquica como articulada ao social e ao coletivo, ou seja, em termos de
que a gente pode chamar de singular e de coletivo. A questão do coletivo, como a gente pensa a partir do referencial da psicanálise, é que você tem necessariamente um dado entorno temporal, que marca, né, em termos de valores, em termos de organizações, em termos de referenciais, né, culturais. Isso marca esse determinado espaço-tempo. Porém, a forma como as pessoas se apropriam, tá, desses referenciais é o que a gente chama de singular. Então, não existe como você dissociar. O que foi dissociado, na verdade, foi uma tradição nossa, marcadamente uma tradição cartesiana que dissociou. Então, a gente sempre brinca, eu sempre falo isso com os meus alunos. A questão nossa, seja como trabalhadores da questão da saúde, seja como pesquisadores, seja como for, que também não está dissociada, mas essa questão nossa não é de tentar mostrar que as coisas estão vinculadas, né? Mas é de tentar entender o que sustenta a ideia da dissociação. Porque necessariamente elas não estão dissociadas. É uma tradição que veio a construir a ideia da dissociação entre o que seria de uma ordem do coletivo e o que seria de uma ordem do singular. Tá? Bom, isso posto, uma outra questão também bem... Eu vou procurar aí. Pontuando mesmo, né? Até para poder conseguir dar conta do raciocínio. E depois deixar para outras discussões, pode ser hoje, o que for, o que interessa é a gente poder estar pontuando as ideias e depois poder debater mais com vocês. Bom, em termos da questão do trabalho, eu queria também colocar para vocês que a forma como eu penso, a forma como eu trabalho isso no meu dia a dia, com os meus alunos, ou com a minha atividade profissional, ou até mesmo como eu me vejo inserida nesse contexto, é que o trabalho necessariamente ele é pensado como um processo, né, que assume as mais variadas conformações culturais e sociais. Você não tem também essa ideia do trabalho, como a gente teve lá construída pela questão que a gente pode chamar de capitalismo, liberalismo, todos os colegas aí de ciências sociais, de histórias e tal, possam conceituar até muito melhor essa questão. Mas o que me interessa pontuar é que o trabalho acontece nas mais variadas instâncias. Ele é uma forma de ação, de possibilidade de transformação do ser humano. E dessa forma ele não acontece só como tem uma leitura da psicologia, acredito como você tem dentro de outras áreas do conhecimento, que tende a nos acreditar que o trabalho está acontecendo só quando ele está vinculado a esse modo de produção capitalista, ou seja, quando ele acontece não só segundo os parâmetros desse modo de produção, mas quando ele acontece também em um determinado local. Depois, no finalzinho, eu vou dar uns exemplos para vocês de... ou talvez eu possa até já dar, já que a gente vai ter que ir pontuando mesmo, né? Não estou vendo maiores problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pelo menos 15 anos eu trabalho em Assis, também na Unesp de lá, e a gente trabalha também com supervisão, né, de estágios. E nós trabalhamos num bairro chamado Vila Prudenciana. Esse bairro em Assis, ele é marcado, porque vocês devem saber, Assis é uma cidade que tem um número muito grande de usinas de cana, né, em volta da cidade. Uma das maiores usinas de cana do país se concentra lá. E particularmente nesse bairro, na Vila Prudenciana, você tem um número muito grande de cortadores de cana. E você tem uma população aí muito grande do quê? Cortadores de cana, empregadas domésticas, pessoas que trabalham no chamado setor informal, né? 90% eu diria que da população, né, exerce essas atividades. E o trabalho que nós fizemos durante mais de 15 anos, envolvendo os mais variados profissionais que, em termos formais, dentro da instituição universidade, que nós também... e aí a gente já pode entrar com a ideia da discussão da subjetividade, como nós também muitas vezes estamos também capturados por essa questão e temos que lidar com ela, no sentido de tentar articular o máximo possível uma condição psíquica para poder fazer a crítica a esse sistema e tentar sair. Porque dentro da instituição, a própria compartimentalização do conhecimento, né, já produz um referencial da psicologia e o dos estágios separados, né, como se você pudesse ter um ser humano que trabalha, que sonha, que pensa, que ama, né, mas infelizmente a própria compartimentalização do conhecimento se reflete também no nosso trabalho. Mas dessa forma, tentando lidar
trabalhar com isso, o que nós fizemos? Nós nos aglutinamos, até porque formalmente se tinha que dar conta da situação, com os vários profissionais que oficialmente estariam ligados às várias áreas de estágio e fomos trabalhar nessa vila. Bom, qual o local que nós conseguimos para trabalhar? Nós conseguimos uma creche e um centro de atenção psicossocial. Bom, e daí haja fôlego, né? Porque a gente sabe que a tal da famosa realidade estoura na cara da gente. Ela está estourando a todo momento, mas aí mais do que nunca, né? E ela estoura, porque aí o que acontece? Você vai ter para atender, e necessariamente aí entra a questão do psicólogo, que isso para mim também não abro mão, eu acho que a gente tem necessariamente, em que pesa essa ideia, que eu não tenho, para mim até o presente momento, posso mudar, mas que a subjetividade ela está necessariamente articulada ao coletivo e ao singular, porém eu acredito que a gente tenha alguma, eu não sei se o nome é esse, às vezes eu até fico preocupada, não sei se também às vezes falta para a gente não sei se um certo vocabulário, um certo referencial teórico. Eu sinto que isso a gente também está construindo, mas eu vou chamar de especificidade, tá? Não correr o risco de chamar de especificidade, a gente precisa correr algum risco. Não é esse o tema, mas enfim, eu acho que a gente precisa de uma certa escuta na área da psicologia, porque a gente trabalha com a questão de sofrimento. Tá? Em que trabalho com essa questão de sofrimento, a gente precisou desenvolver com esses alunos a todo momento referenciais de atendimento. Você tinha o quê? Nós tínhamos, nesses dois locais que a gente foi trabalhar, não vou entrar em detalhes aqui, mas só para pontuar rapidamente o seguinte, nós escutávamos os discursos das mais variadas ordens. Era desde o pai daquela criança que estava, por exemplo, na creche ou na escola, que a gente também trabalhava na escola, que vinha procurar o posto de saúde, dizer que ele trabalhava, por exemplo, na usina de cana, né, e que ele não se sentia, o discurso geralmente começava assim, não se reconhecia na relação de trabalho, não conseguia, esse discurso que infelizmente todos nós conhecemos, né, não conseguia dar conta da família, e externalizava uma série, a famosa angústia, a famosa doença dos nervos, né, e por aí vai. E aí, em dado momento, isso acabava chegando na questão do sofrimento relacionado ao trabalho, né? Que ele não conseguia com isso. Talvez os colegas que vão falar depois, mais especificamente do trabalho, da questão do trabalho alienado, né? Do estranhamento do trabalho, por aí vai, não se reconhecia. E aí, de um dado momento, aí chegava, vamos dizer, vamos fazer uma alegoria aqui, chegava a mulher desse mesmo sujeito, que trabalhava, por exemplo, como empregada doméstica. E a queixa dela era praticamente idêntica enquanto fala. Ela dizia também que não se reconhecia no trabalho, externalizava o mesmo tipo de sofrimento, tá? E daí a pouco chegava o filho desse casal. Tá, estou idealizando só para dar um exemplo. É claro que eram vários momentos, várias pessoas, várias situações. Aí chegava o que seria, vamos dizer, a criança, né? Falando da escola. E reclamava da mesma questão, que não se reconhecia também nessa atividade, tá? Dentro da escola, como uma produção também dela. Enfim, um tipo, como, vamos dizer assim, manifestação dessa relação, né? Com o nome que a gente está dando, que eu estou utilizando de trabalho, com essa possibilidade de relação, de transformação do social e até a possibilidade de uma possibilidade, né, de reconhecimento, né, dessa atividade, a gente encontrava, né? E isso começou a me chamar a atenção. E isso me levou, junto, né, com esses alunos, com outros colegas, após vários anos, a começar a pensar o seguinte, que essa questão da subjetividade e da organização do trabalho, ela vai produzir, uma que a gente ama, que todo mundo já sabe, né, a ideia do indivíduo, que é uma ideia da dita sociedade moderna, mas que essa ideia do indivíduo, ela produz como substrato psíquico a questão da identidade. E a questão da identidade, pensada dentro da psicologia, muitas vezes, principalmente por algumas leituras da psicologia social, ela é vista como uma forma de organização do sujeito, que você teria uma série de atributos que caracterizaria, que nos caracterizaria e que nos possibilitaria um conhecimento sobre nós e sobre o outro. Tá? Essa é a famosa
ser o substrato em termos de organização psíquica que a modernidade nos oferece e que vem corroborar a ideia do indivíduo, né? O indivíduo também, como substrato dessa ideia da modernidade, ele funciona por aí, né? Em termos de modernidade, pelo menos o que a gente conhece, em termos de sociedade ocidental e cristã, a gente teria, como vocês com certeza, né, ciências sociais, história, até dominam melhor que nós a psicologia, mas a gente sabe que se constitui uma ideia do sujeito como o quê? Porque como a modernidade se caracteriza? Separação do espaço público e privado, né? A constituição de um sujeito dotado de consciência, de razão, portanto capaz de conhecer a si próprio, o sujeito como fundante, como capaz de conhecer a si próprio, conhecer o mundo que o rodeia, portanto controlar. Né? E a gente sabe também, em grande medida, pelo menos eu acredito nisso, o que essa forma de organização, não só de um entorno, um espaço temporal, mas também em termos de organização do psiquismo, redundou. No meu entender, redundou numa exacerbação da possibilidade do sujeito como consciência, numa crença extremamente exacerbada na possibilidade de controle, que, no meu entender, possibilita toda essa crença, né, no modelo não só da ciência, mas na possibilidade até de controle que você teria. Né? Bom, isso em termos, muito rapidamente, em termos de organização do indivíduo. Em termos de organização psíquica, eu diria que esse modelo da subjetividade individualizada. E um dos grandes substratos psíquicos que essa questão da subjetividade individualizada produz é a ideia da culpabilização do sujeito. Porque se você é organizado de tal forma que você é um sujeito fundante, dotado de razão, dotado de consciência, capaz de conhecer a si e ao outro e de transformar o entorno, meus fatídicos 5 minutos. Por um lado, sim, vocês vão me dizer, olha, mas isso é contraditório. É interessante? Sim, é a famosa ideia do sujeito iluminista, né? Que também, se a gente não acreditasse na ideia do sujeito iluminista, pelo menos o mínimo que fosse, né? Nem nos aventuraríamos a ter marcado aqui algum horário, um local para nos encontrarmos, né? Porque senão cada um teria ido para um canto. Ou seja, um mínimo de compatibilidade, de troca ou de crença nesse poder da consciência a gente tem. Então, veja bem, não estou dizendo aqui que... Só que, no meu entender, existe uma exacerbação dessa crença. E que a possibilidade de se pensar, talvez até os limites dessa razão ou dessa identidade, merece ser considerada. Até mesmo porque a gente pode ver o outro lado, vamos dizer, que pese toda essa ideia, né, de progresso, de desenvolvimento, que acompanha também essa aposta nesse sujeito fundante da razão, a gente vê também, não precisamos nos alongar muito, toda a questão da própria destrutividade, né, que o ser humano acaba se infligindo a si e ao outro. Né? Bom, isso posto, voltamos lá para a nossa questão inicial do nosso atendimento no nosso bairro. Pautado por esses referenciais, a ideia era como trabalhar com essas pessoas que traziam para nós todo o sofrimento psíquico vinculado a uma ideia de trabalho que necessariamente não passava, pelo menos, para aquela população, não é necessariamente por uma ideia de um trabalho fabril ou de um trabalho necessariamente organizado numa fábrica, mas passava sim por uma ideia de um pessoal que trabalhava numa usina de cana, no canavial, ou trabalhava como empregado doméstico, ou trabalhava no setor informal, enfim, como a gente poderia também dar conta, né? Então isso me levou, pelo menos nos últimos anos, eu também só vou pontuar essa questão, a pensar um pouquinho em que medida as propostas teóricas ou de atendimento, de concepção de sujeitos levantados pela psicologia ou pela psicanálise davam conta de um sujeito, no caso, organizado em termos de uma tradição cultural brasileira. A pergunta que eu me fiz, e ainda continuo fazendo depois de vários anos, é se existe algo de uma ordem da constituição psíquica, de uma articulação a uma tradição cultural brasileira. Por quê? Daí eu fui procurar, e ainda continuo procurando, né? Que bom. Uma série de autores que ainda estão me ajudando a pensar essa questão. Eu fui procurar lá o Roberto da Mata, tá? Acho que muito mais conhecido até de vocês do que de mim, mas fui procurar lá o Roberto da Mata quando ele fala que no Brasil a gente tem uma organização diferenciada do espaço público e do privado, não é? Acho que é aquela discussão
toda que ele faz sobre a questão dos mecanismos, do favor, do jeitinho, né? As análises todas que ele faz sobre essa rede de sociabilidade que a gente teria no Brasil. Ele diz que a gente tem uma sociedade holista convivendo com uma sociedade marcada por uma tradição moderna, né? Aí eu fui procurar o Raimundo Faoro também com a questão dos donos de poder, quando ele mostra pra gente toda a tradição ibérica que vai se incrementar, né, a nossa forma de organização da nossa rede social. Fui procurar o Robert Schwartz também, quando ele vai fazer toda aquela análise do mecanismo do favor. Aliás, é belíssimo aquele trabalho que ele faz sobre o Machado de Assis, que você também conhece, né? Aquela discussão que ele faz sobre Helena, né? Aquilo lá, toda vez que eu leio, eu fico assim, muito emocionada. Quando ele pega quando ele mostra a própria organização subjetiva da Helena, no sentido de que ela estava numa situação de agregada, né, de uma família, e como que ela tentava lidar com isso, com a demanda de um sujeito autônomo. Bom, eu fui procurar uma série de outros autores, né, que continuavam me dando, e ainda estão me dando algumas pistas, para pensar de que forma essa rede social que nós temos, marcada por uma forma de organização holista, que implica na valorização das relações como paternalismo, como favor, como, enfim, como amizade, e que estouravam nesse trabalho que a gente fazia nessa vida e continua estourando, quer dizer, não precisa ser lá também, estoura no nosso dia a dia. Né? A gente vive pedindo também por essa ideia de cidadania, de sujeito da modernidade, e também convive no dia a dia, né? Como forma até de valorização social, de relações de amizade. Né? A gente vive convivendo com isso. Quando as pessoas dizem, mas olha, como é que eu vou aplicar, por exemplo, qualquer coisa que a gente tem que aplicar, por exemplo, uma ideia de vamos pegar uma coisa que não está tão longe para nós, as nossas relações trabalhistas dentro da universidade. Você tem que aplicar alguma norma, alguma coisa. Tá? Aí, é meu amigo, é meu colega, né? Como que eu faço? Isso estoura a todo momento para nós. Né? Bom, então essa é uma primeira questão que me chama e me chamou a atenção ainda. Né? Em que medida essa rede de organização social nossa implica em uma forma de organização psíquica que você tem também como valorização, ou seja, as pessoas valorizam nas suas relações, e isso aparece na questão do trabalho. Mas veja bem, só para salientar aqui, isso não aparece só nessa questão dos exemplos que eu dei, que era que era a questão da relação do trabalho ou informal, ou sindicano, porque senão pode dar uma ideia que aí você não teria isso no que você pode chamar, entre aspas, de um setor avançado, que seria dentro da indústria. Não, você tem. Inclusive, eu estava lendo um artigo, se eu não me engano, faz uns 6 meses, é um antigo até, tem uns 4, 5 anos, do José de Souza Martins, sobre a aparição do demônio no meio da fábrica. Não sei se vocês conhecem esse artigo, é muito interessante. Ele relata uma experiência até dele, que ele faz uma análise, quando ele trabalhava numa cerâmica em São Caetano, né, em que, num dado momento, houve um relato de vários operários dizendo que o demônio tinha aparecido no meio da fábrica. Então ele vai fazer toda uma análise muito bonita, né, o que significava, que sentidos para a questão da subjetividade significava esse demônio no meio da fábrica. No meu entender, coisas que eu continuo pensando ainda, essa questão de você ter especificamente algo da tradição cultural nossa, que nós sabemos que a gente tem uma tradição muito marcada por essas formas de se pensar, né, a realidade, como articulada a questão de demônios, de bruxarias, né? Então, no meu entender, isso revela também algo da ordem da nossa organização psíquica. Então, uma das perguntas que eu deixo aqui, que aliás me mobiliza e eu deixo também para vocês, espero também que mobilize vocês, é nesse sentido, em termos de uma rede social nossa, que é essa trajetória, Roberto da Marta, Roberto Schwartz, enfim, esses autores que eu citei, que apontam se existiria algo de uma certa especificidade em termos da nossa organização social e psíquica, e que em termos de produção de um sofrimento psíquico ligado ao trabalho, como que isso aparece. Tá? E, para finalizar, eu também muito correndo, vou comentar com vocês o seguinte. Num dado momento que me chamou a atenção, foi quando eu comecei a pensar a questão da escravidão no Brasil. Vocês sabem, a primeira Constituição Liberal nossa foi promulgada quando a gente tinha um regime de escravidão. Né? E no meu entender, essa é uma das grandes marcas em termos de organização psíquica nossa, em termos de organização do trabalho, que ainda perdura e que é muito difícil até em termos emocionais da gente lidar. E domingo eu estava lendo o jornal, vocês devem ter lido a Folha de São Paulo,
que tem uma reportagem sobre o trabalho que diz o seguinte: os dados agora, né, dados recentes mudaram, que a profissão de doméstica é a segunda maior ocupação da mulher no país. Né? Era a quinta, alguns anos atrás, agora é a segunda. E o que me chamou a atenção foi uma análise feita por um diretor da Organização Internacional do Trabalho, que diz que o maior número de mulheres em serviço doméstico tem dois fatores determinantes. O aumento na taxa de desemprego, sim, mas além do aumento na taxa de desemprego, uma tradição escravocrata da sociedade brasileira. Então, quando eu li essa reportagem e vejo uma relação direta entre uma forma de organização do trabalho, que é o serviço doméstico, e ouço uma fala dessa, né, de um dirigente da Organização Internacional do Trabalho, se reportando uma questão específica da nossa rede social e da organização psíquica nossa, em termos do quê? Da escravidão e de uma rede paternalista, isso me leva a pensar mais ainda que vale a pena a gente continuar trabalhando nessa cena, em termos da organização social e psíquica nossa, da subjetividade nossa, para pensar não só a questão do trabalho, mas como nós, ou psicólogos, ou pessoal das ciências sociais, enfim, de qualquer educador, de qualquer área que for, como que a gente pode pensar formas também de intervenção para dar escuta para esse sofrimento psíquico. Então, obrigada e